Olá, bom dia. Eu queria te convidar mais uma vez a pensarmos juntos sobre estar entre dois mundos a partir do livro de Filipenses. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele escreve sobre a aparente falta de sentido na vida. Ele chega a argumentar pelo menos 28 vezes no livro que tudo é vaidade, ou seja, que nada que se possa fazer nessa terra faz sentido, ou seja capaz de satisfazer alguém. E Salomão ele está certo, né? De fato, todos em algum momento vão se ver cansados, enfadados daquilo que fazem e até mesmo os mais realizados vão ter esse sentimento, a menos, obviamente, que esteja construindo algo para além dessa vida. O confinamento deixou muitas pessoas assustadas. Da noite para o dia, nós tivemos que simplesmente parar de fazer aquilo que fazíamos com costume, né? O que para muitos dava algum tipo de sentido à vida, sabe? O sair, fazer, trabalhar, ir às compras normalmente, sair para bater o papo com alguém, etc. As organizações de saúde, inclusive, elas estão em alertas para casos de depressão ou até coisas piores, né, que podem acontecer por causa do confinamento em si, por causa do vírus, né, o medo de ser contaminado ou da morte chegar às portas, ou ainda das questões econômicas que possam surgir, né, que estão aí no radar, inclusive dos governos. Continuando no livro de Filipenses, Paulo ele continua escrevendo sobre as consequências de sua prisão e como ele tem encarado esse momento do confinamento. Ele também estava confinado, né, na prisão. Ele vai dizer em Filipenses 1:21, um texto muito conhecido, o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dividido, né, dividido entre dois mundos. Viver tem suas vantagens, obviamente. É durante a vida que nós podemos conhecer Jesus Cristo, é durante a vida que nós ganhamos a noção de sentido e despertamos para o amor, para a amizade, para a coragem, para a luta contra a injustiça e etc. Mas, por outro lado, é também na vida que nós descobrimos o mal, nós experimentamos a dor, nós experimentamos tristeza e também vemos pessoas queridas partirem. Viver tem seus desafios e, creio eu, o principal deles é encarar a morte. Aquela que todos sabem que vai chegar, mas poucos se põem a pensar nela, poucos imaginam que a morte pode chegar a qualquer momento, mesmo que você esteja confinado e a morte não chegue até você por causa do coronavírus, né? É diante da morte, seja numa experiência de quase morte, um acidente, ou talvez uma internação por uma doença grave, alguma coisa assim, ou ainda na dor de ver pessoas queridas partirem, que os seres humanos descobrem se as suas prioridades estão no devido lugar, né? Se elas estão numa posição segura diante do desconhecido. Eu creio que muitos estão passando por momentos difíceis por causa dessa mudança de cenário que nós estamos vivenciando, e apesar da nossa ciência e medicina serem desenvolvidas, nós fomos pegos completamente desprevenidos por um vírus que se espalha pior do que notícia ruim. A fala de Paulo sobre a sua convicção pessoal é um convite à reorganização da vida. É um convite à confiança em Deus apesar de qualquer situação. A carta aos Filipenses é a carta da alegria, mas ela foi escrita e lida em meio a dor e sofrimento. Mas é a carta da alegria porque, para o autor da carta, o viver é Cristo. Quando o sentido da vida é Cristo, aquilo que ele fez na cruz, não há nada que possa ameaçar a paz que mora dentro do coração de quem tem, ou quem o tem e quem vive para ele. Não há nada que possa ameaçar essa alegria, nem mesmo a morte. Na verdade, a morte, que é aquela que assusta a todos, é apenas a passagem para que se chegue até o objetivo maior, que é estar com Cristo no céu. Paulo ele está dividido entre dois mundos, como nós vimos na devocional anterior e veremos na próxima ainda, mas ele não tem dúvida de que ele precisa e ele deseja estar em um mundo que o satisfaça. E esse desejo, né, ou esse mundo, é o céu, é a eternidade com Cristo. Esse é o único mundo que importa, de fato, na verdade, né, e através dele, todos os outros aspectos da nossa vida ganham sentido, né, família, trabalho, amizade, lazer, etc. Morrer
nessa perspectiva, é o maior lucro que se possa ter. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu trabalhei e continuo trabalhando com o propósito de estar com Cristo. Logo, a morte é o maior ganho que eu posso ter. Não há nada que eu queira mais do que chegar a esse momento. Eu quero te convidar a reavaliar quais têm sido as suas prioridades e caso elas não estejam em Cristo, caso o desespero esteja tomando conta de você, que você possa colocar a sua esperança naquele que venceu até mesmo a morte por amor daqueles que creem nele. Você jamais precisa estar desesperado se não podem te tirar o que é mais importante. Você nunca estará desesperado se o que é mais importante está num lugar seguro. Eu quero terminar com uma frase do C.S. Lewis que ilustra bem essa ideia. Ele diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tem de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e, por outro, jamais confundi-lo com outra coisa da qual eles não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Paulo, ele aguardava esse novo mundo. Tudo nessa terra aponta para a eternidade. E você é convidado a viver a esperança da vida eterna em Cristo desde agora. Fica aí o meu desafio. Que Deus te abençoe e um abraço.